Olá, clientes e amigos. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Bruno Maidel, sou advogado militante no litoral do Paraná e dando seguimento na nossa série de vídeos com esclarecimentos jurídicos, vou fazer hoje outra análise de caso, tá? Tratando especificamente da questão da legítima defesa. Se você deseja saber o que é legítima defesa, já temos um outro vídeo aqui no nosso canal do YouTube explicando quais são os seus requisitos, como que ela se configura, e eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição do vídeo no YouTube, para que quem se interessar em aprofundar mais sobre o tema consiga acessar o vídeo e se aprofundar um pouquinho mais na questão. O tema de hoje é somente fazer uma análise do caso concreto que está sendo colocado aqui, tá? Então a questão é a seguinte: no dia 18 de maio de 2015, entre 7 e 8 horas da noite, tá? O cidadão estava aqui trabalhando com sua esposa numa mercearia que eles possuem na frente da sua residência, tá? É anexo à residência, quando uma pessoa entrou armada e lhes deu voz de assalto, tá? No decorrer desses fatos, enquanto eles se dirigiam ao caixa para fornecer o dinheiro a esse assaltante, um transeunte, né, uma pessoa que passava pela rua, viu a cena, pegou uma pedra grande e arremessou para dentro da mercearia na tentativa de acertar o assaltante. Acabou errando e o assaltante saiu com a arma em punho e acabou rolando no chão aqui numa briga com esse transeunte, com essa terceira pessoa. Momento em que o dono da mercearia, munido de um revólver, saiu e acabou desferindo 2 tiros nesse assaltante. O assaltante correu e acabou sendo encontrado minutos depois pela polícia militar, 2 quadras adiante, já desfalecido, com 2 perfurações de tiro de revólver, tá? Essa é a situação que se apresenta. Tudo isso, felizmente, foi gravado, circuito interno de câmeras, tá? E some-se a isso aqui, que essa pessoa, o dono do estabelecimento, já estava com revólver, porque já havia 3 boletins de ocorrência recente de assaltos que ele estava sofrendo ali na mercearia. Então, a questão que eu quero colocar aqui são as características que levam esse caso a ser enquadrado como legítima defesa, tá? Recentemente aqui o Ministério Público concordou com a posição da defesa e pediu o arquivamento, né? Se manifestou pelo arquivamento do inquérito policial, o que foi acatado pelo juízo de Paranaguá, e hoje esse processo felizmente foi arquivado, tá? Então, quais são os requisitos da legítima defesa? Está ali no artigo 25 do Código Penal, abre aspas. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem, tá? Fecha aspas. Então, colocando esse artigo, eu vou colocar o vídeo para que seja visualizado tudo o que aconteceu no momento. Verifica-se se essa pessoa realmente estava ou não em legítima defesa. Aí eu peço que assistam o vídeo com calma, com tranquilidade, vejam a situação e depois a gente levanta os questionamentos.
Então, assistindo o vídeo, a questão que eu coloco é assim. Primeiro requisito, houve uma injusta agressão? Sim, tá? Uma pessoa armada se dirigiu até esse estabelecimento comercial para praticar um roubo. Logo na sequência, essa pessoa com arma em punho, tá, brigou, entrou em vias de fato com uma terceira pessoa ali, levando risco à sua vida. Então, sim, houve uma injusta agressão. Tá? 2. Quem repeliu a injusta agressão, né? Esse comerciante se utilizou dos meios necessários para contê-la, né? Teria alguma outra coisa que ele poderia fazer ali que ele tivesse certeza que fosse eficaz, né? Algo menos invasivo? Penso que não. Tinha uma pessoa com arma em punho e ele desferiu tiros nessa pessoa. Tá? Aí o terceiro requisito, ele agiu com moderação? Tá? Penso que sim. É possível ver pelas filmagens que tem 2 clarões, né? Foram 2 tiros. E posteriormente, essa pessoa foi encontrada desfalecida justamente com 2 perfurações. Tá? Ele desfere esses 2 tiros, né? É possível ver os 2 clarões enquanto ainda há agressão. A partir do momento que esse assaltante foge, corre para longe, cessa essa provocação, né? essa reação da vítima. Então, foi moderado. A reação só ocorreu enquanto havia ali uma ação injusta contra si e contra terceiros. Tá? Essa agressão era atual ou era iminente? Sim, ela era atual. Né? Eles estavam ali brigando naquele momento e poderia haver um disparo vitimando não só o terceiro, como alguém que estivesse ali nas cercanias. Tá? Ele defendeu um direito próprio ou alheio? Sim, ele defendeu o direito alheio do transeunte e defendeu também um direito próprio, porque ele estava sendo assaltado naquele momento com o uso de uma arma de fogo. Tá? E aí o elemento subjetivo. Qual era a intenção dele ali? A intenção era matar friamente alguém ou era defender outra pessoa? A gente vê que desde o momento que foi dado voz de assalto, ele já estava com a arma em punho, né? A vítima já estava com a arma nas costas, escondida, e esse assaltante não viu. E esse assaltante por várias vezes olha para a moça do caixa, que é a esposa do comerciante, naquele calor ali da emoção, descuidando-se do comerciante. Então, se a ideia dele realmente fosse um homicídio frio, ele teve várias oportunidades para praticar antes, mas não. Ele se conteve e ele somente praticou disparos quando ele viu que a vida ali daquela terceira pessoa que já havia lhe ajudado, né, estava de fato em risco. Então, sim, estão presentes todos os requisitos da legítima defesa, assim eu entendo, assim entendeu também a promotora de justiça e assim também entendeu a juíza de direito que arquivou esse inquérito. Tá? Aí restam algumas perguntas que sempre são comumente feitas em casos de legítima defesa. Essa legítima defesa, ela pode ser praticada contra um menor, com uma pessoa que é incapaz? Pode, e tanto pode que nesse caso foi. Esse assaltante descobriu-se posteriormente, tinha infelizmente somente 15 anos de idade, tá? Era um menor de idade, foi acatada aqui a legítima defesa. Porque não importa que se ele é biológica ou psicologicamente capaz de se determinar conforme o direito. O que importa é que ele estava sim praticando uma injusta agressão a alguém e essa pessoa possui o direito de se defender desde que cumprindo os requisitos que eu coloquei acima, tá certo? E aí uma outra pergunta interessante, que sempre vem muito, inclusive dos CACs, no mundo do tiro. Posso usar a minha arma do acervo de tiro esportivo, ou uma arma sem registro para legítima defesa? A resposta também é afirmativa. Se você é um atirador esportivo, é certo que essa arma ela se adequa somente ao tiro esportivo, e é certo também que não se deve ter armas sem registro. Contudo, quando você está lidando aqui com o direito penal, com a questão de uma legítima defesa, proteção do direito à vida, o que vai ser determinado é se você estava realmente se defendendo de uma agressão que poderia levar risco à sua vida. Tá?
Então não importa para a legítima defesa se essa arma não tem registro, ou se essa arma é de acervo de tiro esportivo, ou se era uma faca, ou um garfo, ou qualquer outra questão nesse ponto. Contudo, vai ser apurado depois aí uma prática, né, de porte ilegal ou posse ilegal de arma de fogo, caso ela não tenha registro, ou uma infração administrativa perante o Exército em caso de uso de uma arma de tiro esportivo, tá certo? Aí vai ter o direito à ampla defesa, demonstrar o porquê que fez aquilo, qual foi a situação, para se defender posteriormente disso também na esfera administrativa. Mas pro ponto da prática da defesa é irrelevante, tá certo? Aí a outra questão, muita gente pensa, eu fico, permaneço, fujo, saio do flagrante, tem aquele mito de que se esperar 24 horas acabou o flagrante, tá? Nesse caso em especial, esse comerciante ficou com medo, saiu, procurou um advogado, no caso me procurou, e nós o apresentamos na delegacia logo no dia seguinte. Ele não chegou a ser preso, tá? Essa arma aqui do caso era uma arma sem registro, tá? E ele respondeu todo esse inquérito solto, até que o inquérito ao final foi arquivado, tá certo? Então, assim, o ideal é, quem não deve, não teme. Então, se você puder permanecer no local, acionar a polícia, explicar o que aconteceu, vai ser muito melhor interpretado para aquela pessoa que agiu em legítima defesa do que você acabar se evadindo do local. Contudo, se o cenário todo demonstrar que você tem razão, que você não praticou nada de ilícito, pode sim a pessoa se evadir, não vai lhe prejudicar ao curso do processo também, tá? Contudo, né, é o que eu coloco no vídeo anterior de legítima defesa. O que vai contar depois é o cenário, que as provas desse inquérito, as provas desse processo vão mostrar para quem está julgando, tá? E por fim, fica aquela questão. Pratiquei ali, ou acabei praticando uma reação armada ou algum outro tipo de reação, vitimei alguém, acabei tirando a vida de alguém nessa legítima defesa. O que acontece depois, né? Eu venho a responder um processo, não venho. Então, sim, vai responder o inquérito policial. É provável que esse inquérito policial se torne um processo e é possível até mesmo que você vá a júri popular. Veja, aqui no começo nós falamos de um vídeo de 2015 e o desfecho dessa história só ocorreu agora, né, em maio de 2022. Então passaram-se aí 7 anos entre o fato até que esse comerciante consiga dormir tranquilo novamente, sabendo que não está mais sendo processado por um ato que ele praticou, né? Então sim, venha responder um processo, acaba se incomodando, não é algo que a gente vê sobre justiçamento, né? Pessoas que pensam, não, eu vou praticar mesmo a legítima defesa, se eu tiver que matar, eu vou matar. Não é bem por aí, tá? É um incômodo muito grande, acaba se gastando bastante, às vezes com advogado, às vezes com terapia, né? Cada um vai receber o impacto da situação de uma maneira diferente, posto que, por pior que seja aquela vida, você acabou aí tirando a vida de uma pessoa. E por mais que algumas pessoas não venham a perder o sono com isso, acredito que a maioria virá mesmo sabendo que tem razão. Então, eram só alguns esclarecimentos, fazer essa análise de caso, colocar um ponto aqui que, felizmente, o nosso escritório teve êxito. As imagens mostram bem a situação, ela se mostra bem clara, não é? E colocando sempre que o convite a todos e que, havendo o seu direito violado, procure o seu advogado. Um abraço a todos.